Olá, bom sábado a todos. Meu nome é Rafael Itapetininga e começa agora o seu podcast Jogo Eterno. O seu podcast que trata tudo o que acontece dentro e fora dos gramados. O programa de hoje, como sempre, vai ser polêmico. E como sempre, eu trago a nossa equipe campeã. Começando por você, Eduardo Cruz, como vai? Bom sábado para você, Rafa. Bom sábado, Leandro, Léo e ouvintes. Tudo ótimo por aqui. Vamos seguindo aí nessa caminhada. Show de bola. Qual o seu destaque de hoje, Edu? Meu destaque vai para a entrevista do Luan pós-jogo contra o Fortaleza, que ele relatou que não bateu o pênalti na final por conta de ordens da comissão técnica do Thiago Nunes. Vou te falar, hein, que pode ser que eu defenda o Luan hoje. Mas e você, Leandro, como tá? Um ótimo sábado a todos, Rafael, Eduardo, Leonardo e a todos os ouvintes que nos acompanham diariamente. Qual o seu destaque de hoje? O principal destaque vai que 2 jogadores do Corinthians, mesmo com o coronavírus, eles estão treinando com a equipe titular e também entraram em campo mesmo contaminados. Fiquei curioso, hein? Depois você revela para nós. E você, Leonardo Cruz, como vai? Fala, Rafael, Eduardo, Leandro e ouvintes. Um bom sábado a todos. Eu estou bem, e vocês? Só alegria. Qual o seu destaque de hoje? Seguindo o caminho dos meus colegas, destaque para a péssima atuação do Corinthians contra o Fortaleza e Corinthians que vai tentar reabilitação amanhã, no próximo domingo, contra o São Paulo, no Morumbi. É verdade, hein? Corinthians hoje vai ser pauta do programa, viu? Bom, os destaques de hoje foram um oferecimento de OKL Mania, o melhor do seu vestuário masculino e feminino, e Rising Imports, os melhores óculos você encontra aqui. Bom, começando o programa de hoje, vamos começar com o São Paulo, que entrou em contra o Atlético Paranaense e... vocês já me conhecem, todo mundo sabe, fez o que tinha que fazer. De 1-0 em 1-0, a galinha enche o papo. Para ser sincero com você, lógico, como sempre, Thiago Volpe salvando a lavoura, mas na minha opinião, eu sou realmente resultadista, eu assumo, vencer o jogo. Mas, Edu, você, o que você achou dessa partida e a escalação? O sistema defensivo, a gente não cravou que iria para o próximo jogo e talvez não iria para o clássico. O que você está achando aí desse sistema defensivo novo do Tricolor e você acha que vai forte para o clássico, esse sistema? Então, o jogo em si, o Atlético Paranaense só foi melhor ali no início da partida, quando ele teve 2, 3 chances claras de gol, e mais uma vez o Volpe salvou o São Paulo. Depois disso, o São Paulo foi dominante na partida inteira, fez o gol nos 20 minutos do segundo tempo, o Luciano, mais uma vez a estrela do Luciano. Nossa, brilhando aí pro Tricolor. Milagre, hein? Elogiando o São Paulo, orra. Hoje o programa tá bom mesmo, hein? Elogiando na casa, porque pegou um Atlético Paranaense com 11 desfalques do seu time, titular, time reserva, juntando o titular e os reservas, tinha 11 desfalques. Um time que já não tá, já vem foi a 4ª derrota consecutiva do Atlético Paranaense, perdeu seu treinador no final do jogo, o Dorival Júnior foi demitido, e o São Paulo aproveitou da fragilidade do Atlético, fez o que tinha que fazer, que é o papel dever de casa, 1-0, 1-0 da sofrida não, porque não sofreu muito na mão do Atlético, mas foi aquele 1-0 básico, fez arroz com feijão, marcou lá o golzinho do Tricolor, garantiu os 3 pontos, subiu para a 3ª colocação. Foi uma vitória importante. Antes de um clássico, é sempre bom você vencer, ainda mais um clássico que vai ser bastante, como a gente pode colocar, vai ser um divisor de águas para ambos os treinadores. Já arrisco a dizer aí que vai ser um divisor de água para ambos os treinadores.
Fernando Diniz chega mais fortalecido para o Clássico, no meu ponto de vista, porque ele já vem com 2 vitórias consecutivas, uma fora de casa no Morumbi, ambas por 1-0, ambas o Luciano salvando. Tá, o Luciano aí chegou, o torcedor São Paulino tá levantando a mão para o céu, agradecendo todo dia antes de dormir que o Luciano chegou no São Paulo, que todas Luciano as últimas... Ronaldo. Como é que é? O apelido dele no Corinthians era Cristiano Luciano, o negócio Luciano Cristiano, sei lá como é que era. Luciano Ronaldo. E Luciano Ronaldo Aê. fala pra você que é um jogador mediano pra baixo. Ele costuma sempre fazer isso. Gols do início na sua chegada nos clubes, depois ele desaparece. Foi assim no Corinthians, foi assim no Fluminense, foi assim no Grêmio. E tudo indica que vai ser assim no São Paulo. Mas o São Paulo foi uma vitória importante contra o Atlético Paranaense. Agora vai para o Clássico, fortalecido. Agora, o sistema defensivo do São Paulo esse sistema novo aí, tem que manter. Tirou lá os acomodados do Tricolor na parte defensiva. Boleda, Bruno Alves, que estavam acomodados. E deu resultado. Léo, sem Pelé, porque é Léo. O Léo tá indo bem na nova posição dele. Só que tem aquela. Pro clássico domingo, o Reinaldo tá suspenso. E o Léo é o único lateral esquerdo do elenco. Aí o que o Fernando Diniz vai fazer? Vai colocar o Léo na esquerda ou vai continuar mantendo ele improvisado na zaga? E aí, se ele manter na zaga, quem é que vai pra esquerda? Lisieiro, que já fez isso no passado, mas não tá jogando nada. Não tá correndo, não tá marcando, não tá fazendo absolutamente nada o Lisieiro. Aí o Daniel Alves é outro desfalque. Deu uma fratura no braço direito, já foi operado. Vai ficar aí, os médicos de São Paulo falaram que ele vai ficar no mínimo 40 dias parado, fora dos treinamentos, fora de tudo. Quem que vai entrar no lugar do Daniel Alves? Tem o Hernanes, que entrou no jogo contra o Atlético Paranaense e foi bem, comparando com as últimas partidas que ele tinha feito com a camisa do São Paulo. O jogo de ontem, podemos dizer que ele jogou pouco, mas foi o melhor jogo do Hernanes no ano de 2020. Que estava até sendo cogitado outro dia aí para sair do São Paulo, para voltar para a Itália, porque a família tá lá na Itália, quer que ele volte, e ele também não estava muito afim de ficar aqui, a torcida tá cobrando ele. Então, assim, pro meio, você vai colocar o Hernanes num clássico 11 horas da manhã, no Morumbi, 30 graus, que vai ser a previsão. Do Hernanes, que já não tá com uma forma física ideal. Será que é bom arriscar com o Hernanes? Mas aí você olha pro Igor Gomes, que poderia fazer ali o meio-campo, o Daniel Alves, não tá jogando nada também. Foi entrar no jogo, tava sem a camisa do jogo, esqueceu a camisa do jogo no vestiário. Eu nunca vi um negócio desse. Um jogador no banco vai entrar, ele vai pra beira do campo pra entrar, mas ele tá sem a camisa de jogo. Ele ia jogar como? Com a camisa de treino? Que mundo que tá o Igor Gomes? Aí você tem um Tietê, não é a mesma coisa? Não é a mesma posição? É ruim pra caramba, velho. Então aí o Fernando Diniz tem problemas pro jogo. O Luciano é dúvida, que saiu com uma lesão aí na perna, já tá sendo tratado intensivo para ver se consegue jogar. Tudo indica que jogue, mas não é certeza. Então, assim, são desfalques importantes. Porque o Reinaldo, todo mundo sabe que o Reinaldo no lado esquerdo é a única válvula de escape do São Paulo. Porque pelo lado direito não tem. O Daniel Alves não tá jogando nada, mas é o cara do passe, é o cara que pensa. Então esses dois desfalques confirmados vão dar muito trabalho. E o Reinaldo vai dar mais trabalho pro Fernando Diniz pelo fato de só ter o Léo de lateral reserva e o Léo tá na zaga, jogando bem. Só que aí você vai ter que botar ele na lateral de novo e ele nunca foi bem na lateral com a camisa do São Paulo. Então aí o Fernando Diniz vai ter trabalho para esse clássico. Mas a vitória foi importante. 3 pontos na casinha, terceira colocação garantida aí no Campeonato Brasileiro com 10 pontos e tem um jogo a menos. Aliás, não tem mais, né? Porque antecipou a 11ª contra o Atlético, então ficou ali 5 jogos certinho com o Internacional. Eu confesso que eu vou gravar, viu, essa explanação de Eduardo Cruz falando bem de Daniel Alves, viu? Vou gravar, vou guardar. Não, eu não falei. Depois em outros programas. Mas eu não falei bem do Daniel Alves, só falei que ele é o cérebro e o cara do toque ali no meio. Sem ele vai entrar quem? Teoricamente era o Hernanes, mas não tem
condição física para aguentar 90 minutos. Aí vai, o Fernando Diniz vai ter que pensar e tirar um coelho da cartola aí. Léo, agora você. Eu quero saber de você, comentando um pouco do jogo, né? Mas qual será o time ideal para o São Paulo no próximo jogo enfrentar o Corinthians? Então, na verdade, é uma incógnita, né? O que o Fernando Diniz vai fazer, por uma série de fatores, por tudo que o Edu relatou, questões de problemas médicos, incerteza em relação a esse sistema defensivo, se ele vai manter contra o Corinthians, até porque, não que o Corinthians seja uma grande maravilha. Sai do muro! Não, então, daqui a pouco nós vamos falar sobre o Corinthians, mas o São Paulo pegou 2 adversários que, sinceramente, não são parâmetros. O Sport é um time que quase foi rebaixado no Campeonato Pernambucano, por mais que jogar na Ilha do Retiro não seja fácil, mas o Sport é muito fraco, e o Atlético Paranaense vem de uma sequência de derrotas. Então o São Paulo pegou 2 times que não ofereceram resistência ao tricolor do Morumbi. Então são 2 vitórias. Sim, são 2 vitórias. Como você disse, você é resultadista. Eu prefiro o bom futebol. Eu acho que é muito mais importante o time ter um bom futebol, apresentar alternativas, apresentar um jogo coletivo adequado. E é uma coisa que o São Paulo não vem apresentando. Então eu vejo que o São Paulo não pode se iludir com esses resultados positivos. O Fernando Diniz tem que continuar trabalhando. Agora, sinceramente, eu acho temerário você ter um time como o Corinthians, que tem um atacante como o Jô, você colocar uma dupla de zaga como a que ele vem colocando. Eu vejo que São Paulo, por mais que não estivessem vivendo bons momentos, Arboleda e Bruno Alves, eu acho que são mais confiáveis para jogar contra um Jô. Um Jô que não tem um time tão bom ao seu lado, mas é um dos artilheiros do time no ano, chegou há pouco tempo, já tem 4 gols na temporada, então eu vejo que o Fernando Diniz talvez ele tenha que ser um pouco mais mais na dele, assim, ele não pode abusar tanto, porque se sofrer uma derrota para o Corinthians, esse caminho que ele vem traçando nessas 2 vitórias, nas últimas rodadas, pode ir por água abaixo. Então, acho que ser conservador seja um caminho mais interessante para o Fernando Diniz. Até porque não vai ter Daniel Alves. Eu acredito que o Luciano vai jogar, mesmo com a lesão nessa última partida, o Luciano vai jogar. Então, eu acho que ser conservador, eu acho prudente para o Fernando Diniz nesse momento no São Paulo. Agora, sobre isso que o Eduardo falou do Igor Gomes, que papelão do Igor Gomes. É um menino que subiu da base há pouco tempo, menino que está buscando o seu papel, tem até uma certa qualidade técnica. Pô, é jogador relapso, jogador que não, sabe, não tá ali no time do jogo. Como assim você chega sem a camisa? Que absurdo é esse, sabe? É a mesma coisa, nós que trabalhamos com comunicação. Num rádio, você chegar para fazer uma transmissão sem o seu fone, por exemplo, sabe? Então, assim, não dá, é inadmissível. Se é que não chamaram a atenção dele, deveriam chamar, porque parece algo bobo, mas na verdade não é. Isso mostra uma falta de comprometimento absurda do jogador. Então não é algo que pode passar batido, não, que deve passar batido de jeito nenhum. Tem que alguém lá, ou Fernando Diniz, ou alguém da comissão técnica, o Lugano, o Raí, chamar a atenção dele, porque é imperdoável. Então, só recapitulando e finalizando o meu raciocínio, Fernando Diniz, eu acredito que ele vai ser, e se eu fosse ele, eu seria conservador nesse jogo contra o Corinthians, para não correr o risco de perder e colocar em risco o pouco que ele vem fazendo, o pouco que o time dele vem avançando nessas últimas rodadas. Compreendi, mas qual é o time? Então, eu voltaria na zaga com o Bruno Alves e com o Arboleda, manteria o Igor Vinícius na direita, até porque o Juan Fran é um jogador que, sinceramente, não disse a que veio até agora no São Paulo, já um jogador experiente, rodado, meio cansado, vamos dizer assim. O Volpi é o goleiro titular, Reinaldo na esquerda, e do meio para frente eu colocaria um meio campo um pouco mais técnico. O Hernanes, infelizmente, não tem a condição física de jogar
os 90 minutos, ainda mais jogando domingo, 11 horas da manhã, mas é um jogador que, ao meu ver, é importantíssimo para um segundo tempo, a uns 15 minutos do segundo tempo, se por acaso o São Paulo estiver vencendo, porque é um jogador que tem uma qualidade técnica absurda. Esse meio-campo com o Tietê, com o Luan, pode ser interessante. O Luan é um bom marcador, é um cão de guarda ali. Eu acho que isso daí daria até uma espelhada no time do Corinthians, porque eu acredito que o Thiago Nunes deve voltar com o Gabriel como cabeça de área contra o São Paulo. Então eu vejo que o São Paulo poderia seguir esse caminho. Lá na frente, Pablo, Luciano, que deve jogar também. O Igor Gomes, se ele não esquecer a camisa, pode ser uma boa opção para armação ali no time de São Paulo. Mas acho que não foge muito. Do meio para frente não foge muito. Eu acho que o principal é talvez ele voltar com a antiga zaga, que não estava muito bem, mas é uma zaga experiente e que pode bater de frente ali com um centroavante forte como o Jô. Gostei. Apesar de não ser os comentários de Leonardo Cruz, né, no que pensa de futebol, gostei da escalação, gostei. É que, na verdade, Leandro, o que acontece... você agora. O Rafael, não é exatamente o que eu penso, vai. mas eu tô tentando pensar com a cabeça do Diniz, pensando no trabalho que ele tá tentando recuperar. Então, nesse caso, ser mais conservador, eu acho que é mais interessante, porque, por exemplo, imagina, ele joga com essa zaga diferente contra o Corinthians. Ele joga com um time um pouco mais leve, sem colocar, por exemplo, o Luan, e toma uma sacolada do Corinthians, ele volta para a estaca zero. Então eu tô tentando pensar com a cabeça dele para ser um time que vá para cima do Corinthians, um time que vença o Corinthians, não um time que talvez seja um pouco mais leve, um time sem, vamos dizer assim, sem tantos medalhões, e acaba perdendo, e aí o Diniz volta a ter a cabeça prêmio, ainda mais se perder para o Corinthians. Eu acho que o São Paulo, ele tem uma liberdade de perder para qualquer equipe do futebol brasileiro, menos para o Corinthians, ainda mais jogando no Morumbi. Eu acho que o time do São Paulo não tem gordura para perder para um Corinthians, ainda mais o Corinthians em frangalhos do jeito que vem. Então, ser um pouco conservador, mesmo não sendo algo que eu penso, eu acho que para o Diniz é interessante nesse momento. Show. Concordo com você. Mas, Leandro, aproveitando a questão que o Eduardo já falou, o Leonardo já falou, o Pablo deu uma entrevista coletiva falando que, na verdade, primeiro o Fernando Diniz está numa entrevista coletiva falando que talvez o resultado seja mais importante, o Pablo confirmou. O quanto você acha que o resultado, na situação do Fernando Diniz, nós que somos realmente críticos, né, do Fernando Diniz, que para nós não vem fazendo um bom trabalho, o quanto você acha que jogar pelo resultado, colocando o Luan ali na cabeça de área, realmente sendo um cara resultadista e vencendo o Corinthians, em que patamar que chega o São Paulo Futebol Clube para as próximas rodadas, para a sequência do Brasileiro? O Diniz, ele pensando nesse modo, o futebol é resultadista. Lógico, se você não fizer o placar e começar a acumular várias derrotas e até jogos que seja favorito, a chance do técnico cair é muito grande. Mas assim, olhando como telespectador, como torcedor, o torcedor, ele pega um carro, ele pega um trem, ele vai de moto, ele sai lá de longe, de todos os lugares do Brasil, para chegar no estádio e ver um jogo feio, ver um jogo fraco, de uma equipe que faz 1-0 com aquele gol meia boca. Então, assim, um jogo resultadista, eu não sou muito convincente com essa ideia. Eu gosto daquele jogo bonito, aquele jogo que você vai no estádio, mesmo depois que essa pandemia passar, aquele jogo que você vai no estádio, você vê 3-0, você vê drible, você vê chapéu, lençol. Eu gosto de jogo bonito, aquele que a torcida inflama, aquele que a torcida grita. Lógico, também vai ter xingamento no futebol. Agora, aquele jogo morno, chato, 1-0, é difícil hoje em dia você ver uma equipe que ganha de 1-0 que vai ser campeão. Muito difícil.
Talvez o exemplo mais recente é o Corinthians, que conseguiu conquistar alguns títulos aí anteriormente. E o Diniz, ele precisa abandonar essa ideia de ficar tocando a bola atrás. Se o São Paulo ele entrar com salto alto contra o Corinthians, vai perder. Tanto é que eu lembro uma partida que foi muito marcante para mim, que foi um jogo que o São Paulo entrou de salto alto. Perdeu de 6-1, se não me engano, o placar para o Corinthians, em pleno Itaquerão, ainda o time do Corinthians estava com reservas. Então, assim, o São Paulo, ele necessita entrar com a cabeça no lugar, não ir de peito aberto com o Corinthians, que senão vai perder. O Corinthians, nessas horas, é aquele time do povo, é aquele time que mostra raça, mesmo com técnica muito limitada. É um time que, no momento decisivo contra clássicos, é essencial, é matador. E o São Paulo, eu digo que vai pedir música no Fantástico, porque não é possível. Todo adversário que o São Paulo enfrenta, o técnico Cagé é o segundo aí que o São Paulo ganha do time adversário e no dia seguinte o técnico é demitido. Sobre o Daniel Alves, é muito importante aí citar esse adendo. O Wagner Ribeiro, empresário ou boca amaldiçoada, só foi abrir a boca que o Daniel Alves vai lá e fratura o braço, agora vai ficar por tempo indeterminado. Agora, dessa situação aí, tu já pode colocar o Igor Gomes ali no meio de campo, porque agora o meio de campo tá livre, não tem mais o Daniel Alves. E esse é o problema de, às vezes, investir em jogadores muito caros. Apesar de ser um jogador bom no meio de campo, mas como o melhor do mundo na lateral, agora esse jogador contundido, você não tem, você gastar 1 milhão e meio jogando titular, agora nem no banco de reserva, contundido aí por tempo indeterminado. Mas assim, o São Paulo ele tem condição, mesmo com esses resultados de 1-0, já está na terceira colocação, mas não é favorito para título, não ganha desde 2012, não é agora que vai conquistar esse título. Não vejo uma equipe que tem todas as credenciais de um time organizado, veloz, que tem elenco. E nesse caso, São Paulo pode brigar para uma Libertadores. E o Diniz ele tem que apostar na molecada. A molecada, apostar em jogadores jovens, tirar aqueles jogadores acomodados, aqueles jogadores que só jogam pelo nome. E esses jogadores que só jogam pelo nome tem que tirar mesmo, colocar na reserva. O técnico ele tem que colocar na cabeça dos jogadores que ali no time se joga vaga para 22. O time só é 22 vagas. Porque se você falar, meu time é fechado com 11 jogadores, ele vai se acomodar. Aí ele vai pensar, nunca vou ser substituído, então eu faço o que quer. Aí começa com aquele miguezinho, começa com aquele chinelinho, e isso não é bom para o time. Então investe na molecada, tira mesmo aqueles jogadores que não têm muita vontade, muita garra, para poder colocar o time aí em direções maiores. E sobre o Igor Gomes, é um papelão, como disse o Leonardo, é inadmissível um jogador esquecer a camisa do time. É como se você tá de carro e você esquece de pôr gasolina. É uma falta de comprometimento absurdo do jogador esquecer o material esportivo de profissão dele. O jogador ele precisa se atentar, tanto é que existem jogadores aí que às vezes esquecem de proteção do meião, pega a camisa com o número errado, isso daí é inadmissível. Mas sobre o jogo, falando do jogo, o São Paulo foi um jogo tecnicamente morno, lances pontuais, um lance para o Atlético, um lance para o São Paulo, acaba fazendo aquele 1-0. Agora está na terceira colocação, mas não vejo aí que é um time que tem credenciais para conquistar o Campeonato Brasileiro, não. Compreendi, Leandro. Realmente, concordo com boa parte que você disse, mas ainda o Tricolor está lá em terceiro lugar e eu acho que o Diniz achou o caminho. Não o melhor caminho, mas achou. Agora vamos entrar no assunto, no outro jogo. O Corinthians enfrentou o Fortaleza, quarta-feira à noite, às 20h. E confesso que
não decepcionava tanto com o jogo de um time paulista. Realmente me decepcionou. O Fortaleza jogou realmente da forma que eu acredito que tem que ser o futebol. Quando um time não consegue jogar da mesma forma, jogou da forma efetiva. Jogou no contra-ataque, fez o seu gol ali com o Romarinho e uma casquinha ali, né, no meio da zaga corintiana, que lembrou muito outros tempos glórios do Corinthians. E foi lá, fez o seu gol, fez 1-0, bem quando o Thiago Nunes resolveu trocar o... Eu confesso para você que fazia tempo, mas muito tempo, que eu não via um time tão bagunçado. E é o que eu falo de Gesualdo Ferreira, talvez, não é o que eu penso, mas de criticar Vanderlei Luxemburgo, Abel Braga, mas eu fazia tempo que eu não vi um time tão bagunçado empatar o seu jogo dentro da sua casa e simplesmente ser dominado pelo time adversário. Eu nunca vi, para ser sincero, sem um time que jogou, sabe, como o futebol europeu, e realmente você não conseguir marcar, não achar possibilidades de marcar. Mas eu vou deixar chamar agora o Leonardo Cruz e vou chamar ele para ver se ele está tão indignado quanto eu. Leonardo, o que aconteceu na arena do Corinthians? Me conta, me explica e o que aconteceu que o técnico Thiago Nunes não conseguiu furar o bloqueio que o técnico Rogério Ceni colocou. Então, Rafael, na verdade, o Thiago Nunes, ao meu ver, ele está completamente perdido. É um treinador que está desde janeiro no Corinthians, chegou com a maior expectativa, justamente até porque fez um grande trabalho no Atlético Paranaense, só que ele não consegue corresponder. O time do Corinthians é uma bagunça generalizada dentro de campo, não tem padrão nenhum, tem muita dificuldade para conseguir criar suas jogadas ofensivas. Nós até brincávamos nos últimos podcasts, eu falava, tira o Gabriel, coloca Cantígio e Ederson para melhorar a qualidade de passe, para dar uma dinâmica maior no meio campo. Foi o que ele fez. Colocou o Léo Natel como titular, colocou o Juan Oliveira também ali pelo lado direito, também para tentar dar um pouco mais de sustentabilidade para o ataque e os jogadores conseguirem municiar mais o centroavante Jô. Só que até o Corinthians começou até bem. O Léo Natel ia fazendo um golaço no princípio do jogo, obrigou o Felipe Alves a fazer uma defesa espetacular. Só que o Corinthians, aos poucos, vai esmorecendo, vai desanimando, vai murchando, vai deixando o adversário crescer. Aí começa aquele jogo preguiçoso, toca para cá, toca para lá, não consegue desenvolver jogada ofensiva nenhuma. É um time apático, é um time... na literalidade da palavra, vagabundo, que não consegue sair do sistema defensivo do adversário, sair da marcação do adversário. É um time que parece, até o Leandro falou no seu destaque, sobre 2 jogadores com Covid, parece que os 22 jogadores do Corinthians, os 25, estão com Covid. É impressionante. Eu acho que a comissão técnica está com Covid também, porque é incrível. O Corinthians não consegue jogar, o Corinthians não consegue criar jogadas. Você não vê uma jogada treinada, você não vê... Os caras vão cobrar um escanteio, no primeiro pau, a meia altura. Sabe, o Corinthians não consegue fazer absolutamente nada. É um time extremamente preguiçoso, apático, sabe? Um time que apresenta um futebol ridículo dentro de campo. Ridículo. Aí, no segundo tempo, o Rogério Ceni é inteligente. O Fortaleza começou a explorar mais os contra-ataques. Viu que o Corinthians, dali não ia sair nada. O Corinthians morto em campo. O Rogério Ceni começou a apostar nos contra-ataques. Foi numa dessa que o nosso querido Wellington Paulista, eu não estou falando do Neymar, eu não estou falando do Mbappé, eu estou falando do Wellington Paulista. Puxou um contra-ataque pela esquerda e cruzou na medida para o Romarinho fazer o gol. O Cássio, coitado, o Cássio é um sofredor nesse time do Corinthians. O Cássio que é um dos maiores ídolos da história do Corinthians, está aí batendo recordes atrás de recordes, mas ele é um sofredor, porque ele não pode fazer nada. Isso porque o Corinthians ainda tem Fagner na direita, tem Gil na zaga, tem jogadores com um certo renome, mas o time não consegue engrenar.
E o sistema defensivo do Corinthians, que nesses últimos 10, 12 anos vem sendo muito elogiado, é o sistema defensivo que, na maior parte das edições do Brasileirão desses últimos anos, consegue ser o melhor. É uma bagunça hoje em dia também. O Corinthians defensivamente dá muito espaço para contra-ataque, dá muito espaço entre o meio-campo e a defesa, ali na intermediária defensiva, os times atacam como quer, e o Rogério Ceni se aproveitou, o time dele conseguiu fazer um gol, e eu já estava até, quando o Romarinho fez o gol, vou até confessar uma coisa para vocês, eu já estava com o título do texto pronto, como diz Kleber Machado, olha o Romarinho! Só que aí o Luan acabou com a brincadeira. Não vou dizer que o Luan entrou bem. O Luan conseguiu acertar uma bola na trave em um lance que, sinceramente, inadmissível. Ele deveria ter feito gol, sabe? Naquela circunstância, depois que o Jô ajeitou a bola de cabeça, ele tinha que ter feito gol. Ele não podia ter chutado aquela bola na trave, praticamente embaixo do gol. E depois ele fez um golaço, concordo, um golaço, parabéns. Foi um gol maravilhoso, pegou um chute de primeira ali, um chute dificílimo, ele conseguiu acertar. Só que depois disso, o que acontece? Você imagina, o Corinthians jogando em casa, empata um jogo aos 30 minutos do segundo tempo contra o Fortaleza. Vai para cima, faz o segundo, faz o terceiro e ganha. Não, o Fortaleza cresceu na partida. Depois do 1-1, o Fortaleza cresceu. O Fortaleza criou chances, o Fortaleza foi perigoso e quase fez o gol no último minuto. Quase fez o gol que seria merecidíssimo do Fortaleza. Então, assim, o Corinthians é uma decepção total. Se o Thiago Nunes joga com o Gabriel como cabeça de área, o time não consegue jogar. Se o Thiago Nunes coloca 2 jogadores mais hábeis no meio-campo, o time ainda assim não consegue jogar. É impressionante. Com o Luan titular, o time não anda. Nessa última partida, o Luan não foi titular. Ele colocou o Arauz, que até vinha bem. Só que nesse jogo, o Arauz não conseguiu jogar bem. Então, eu ainda daria um voto de crédito para o Arauz, para ele ter um pouco mais de sequência. Obviamente, não vai jogar bem todos os jogos. Mas o Corinthians não consegue desenvolver o seu futebol da melhor forma. O Corinthians não é bem treinado. O Corinthians é um time apático. Aí eu vou entrar até no que o Eduardo falou nas suas manchetes. Que depois o Luan foi dar entrevista coletiva e falar que não bateu pênalti contra o Palmeiras porque a comissão técnica não permitiu. Senhores, convenhamos. Eu até ouvi um exemplo do Fábio Sormani nos canais Fox nesses dias. Se o Michael Jordan, lá no auge da sua forma física, no último lance, sofresse uma falta e quebrasse a perna, vocês acham que ele ia sair mancando e deixasse o substituto dele fazer o arremesso livre? Obviamente que não. Obviamente que não. Quem é o cara do time? É o Luan? É o Luan. O Luan tem que ir lá, pegar a bola e bater o pênalti. O Thiago Nunes falou, não, eu acho que você tá com um problema aqui, você tá com uma lesão, você não vai bater. Ele vai falar, eu vou bater, eu sou o cara do time, eu tô confiante, eu quero bater. Sabe, o jogador tem que ter personalidade para assumir uma situação. O Luan veio a peso de ouro pro Corinthians, o Luan foi pedido pelo Thiago Nunes, o Luan é o cara que se diz corintiano, o Luan é o cara que foi o melhor jogador das Américas em 2017. Como assim ele não bate o pênalti contra o Palmeiras e vem falar que a comissão técnica não permitiu? Sabe, o jogador precisa ter coragem, o jogador precisa dar cara para bater, ele tem que ter personalidade. E é uma coisa que você não compra no mercado. Você não vai no supermercado e fala, por gentileza, eu gostaria de 10 quilos de personalidade. Não, você nasce com isso. E o Luan não tem. Lamentável a postura do Luan, lamentável a fala do Luan, lamentável que o Luan vem jogando no Corinthians nesse ano. E assim, fez esse golaço contra o Fortaleza? Ok, não é mais que obrigação. Agora tem que ser muito mais Luan. Ele tem que ser muito mais jogador. E tá devendo e muito no Corinthians. E sinceramente, para encerrar, porque eu acho que eu já falei demais, grotesca essa fala do Luan, que não bateu pênalti porque a comissão técnica não permitiu. Pelo amor de Deus, vai fazer um curso profissionalizante porque é jovem, ainda dá tempo, vai seguir outra profissão, porque o futebol não é para ele. Realmente, Léo, você falou bem, eu assino em tudo embaixo. Antes de chamar o Edu, que eu tenho uma pergunta para ele, eu queria só ressaltar, eu posso estar enganado ou não tá, mas o que acontece? Eu sempre sou um defensor do Luan assíduo,
Mas no gol do Luan, parece que é brincadeira, né? Como que você vai achar uma coisa ruim no gol do Luan, naquele golaço, né? Mas eu fiquei pensando, eu fiquei analisando várias vezes. O único jogador que não se movimenta é o Luan. Em toda jogada, tipo, acontece tudo, todo jogador se movimenta e ele fica parado e a bola aparece para ele. Aí eu me pergunto, né, que depois nós vamos voltar nisso. Será que o cara tem um Q a mais, um domínio? Se você pegar o gol e analisar, só ele que não se movimenta. E parece que ele fica esperando a bola, mas tá todo mundo correndo atrás da bola. Mas é incrível. Depois eu vou voltar nesse assunto. Eu quero perguntar para o Eduardo uma outra coisa. Oi, pode falar. É que assim, o Luan, se você comparar, dá a impressão que ele é meio Alexandre Pato dentro de campo, ele é meio inerte, parece que ele não sente o jogo em certos momentos. Se você relembrar os jogos contra o Palmeiras na decisão do Campeonato Paulista, ele tirava o pé de dividida, ele quer dar toquinho, ele quer fazer o papel da enceradeira, não sei se vocês lembram. O Zinho, quando jogava na seleção em 94, as pessoas chamavam ele de enceradeira. Quer pentear a bola, parece que está nos anos 70, mas ele não tem 10% da qualidade que os jogadores dos anos 70 tinham. Então não é, o cara é frio. O cara parece que ele entra contra o Palmeiras, ele entra num Campeonato Brasileiro contra o Fortaleza, parece que ele está jogando com amigos ali no quintal de casa. E não dá certo, não resolve. Não é o tipo de jogador que serve para jogar no Corinthians, no Palmeiras, no São Paulo, no Flamengo, no Santos. Não dá. Então, mas é complicado, é por isso que eu falo que eu defendo ele. Quem recupera a bola também nesse mês de Corinthians e Palmeiras, que sai a jogada do jogo, é ele. Você entendeu? Aí você fala, é só um arranhado no joelho, mas jogou sangrando. Então, assim, eu não vejo toda essa. Eu até acho que tem razão nas falas deles, nessa questão de que realmente eu acho que a torcida, eu acho que a empresa está pegando um pouco mais no pé do Luan. Eu confesso que sim. Mas vendo pela outra ótica que eu não defendo, entendeu? Eu vi o lance do gol, você fala, realmente, tá o campo inteiro se movimentando e o cara tá parado. E por uma sorte do destino, ou o cara tem um Q a mais, a bola sobra exatamente para ele. Mas a gente pode voltar daqui a pouco nesse assunto, que eu quero perguntar para Eduardo. Eduardo, você, que, né, é o nosso analista tático, é o nosso analista aí das questões táticas. Você, Eduardo, em casa, Campeonato Brasileiro, você com uma substituição e com uma contratação que pode resolver a bola parada, o que você faria? No campo. Na volta do segundo tempo, eu já teria colocado ele no jogo já. Porque o Corinthians começou o jogo bem, com duas estocadas do Léo Natel pela ponta esquerda, que vale aí a ressalva. Ele está jogando bem, o Léo Natel, jogando bem, surpreendendo muita gente. Antes daquela finalização, que seria um golaço dele, ele já tinha feito uma jogada pelo mesmo lado, invadido dentro da área, e tocado para dentro da área, só que no jogo não estava bem posicionado, estava com mais zagueiros do Fortaleza do que atacantes do Corinthians. Então, assim, o Léo Natel está muito bem, mas depois desses dois lances e da bola invertida do Sid Clay para o Fagner, o Corinthians não fez mais nada no primeiro tempo. O Corinthians ficou inapto, ficou aquele toca a bola, aquele jogo chato, como o Leandro já disse aí sobre o São Paulo, aquele jogo chato de toca, não chuta, aí chega lá dentro na frente da área, volta pro Cássio e toca. Então esse jogo é chato. Na volta do segundo tempo, dentro de casa, 0-0, com Fortaleza do Rogério Ceni, que o Fortaleza já não vamos falar assim que o Fortaleza é uma potência do futebol nacional, que não é. É uma potência lá no Nordeste, ok, mas no Nacional não. Dentro de casa, Itaquera, independente de ter torcida ou não, você tem que ir para cima. Eu já teria entrado no segundo tempo com o Otero na ponta esquerda, trocaria o Leonatel de lado, igual ele fez no jogo contra o Curitiba, que ele colocou o Mosquito e inverteu os lados, Mosquito e Leonatel, jogaria o Leonatel para a direita, jogaria o Otero na esquerda, porque além de você ganhar uma arma na bola parada, que é uma baita de uma arma, que a gente viu o que o Otero é capaz de fazer no Atlético Mineiro, falta, escanteio, falta de perto, falta de longe, falta de tudo quanto é lugar, ele bate no gol e leva perigo. Então o Corinthians ia ganhar uma baita de uma arma aí na bola parada. E ele não colocou o Otero.
eu já teria colocado na volta do segundo tempo. E além de não ter colocado o Otero, eu não sei por que essa persistência, essa insistência e essa teimosia em colocar Matheus Vital para jogar. Matheus Vital já está vai fazer 4 anos de Corinthians. Ele tem 5 gols, 5 ou 3, 4, 5 gols, né? 4 gols? Não, cinco gols. Então, ele tem 5 gols em 4 anos. Ele sobrevive no Corinthians naquele lance da final do Paulista em 2018, na arena, no Allianz Parque, que ele driblou Antônio Carlos e Marcos Rocha e cruzou para a área e o gol do Rodriguinho. É esse lance que sobrevive o Matheus Vital no Corinthians até hoje. Porque muitos jogadores que fizeram coisa igual, ou até um pouquinho a mais, já foram embora. E ele tá lá ainda. E ele não consegue jogar. Fominha demais. Prende demais a bola. Quando o jogo estava 1-1, ele pegou uma bola, ele driblou 2, e aí quando ele dribla 1-2, ele parece que baixa o santo do Messi, do Cristiano e do Neymar na mente dele, que ele acha que ele vai driblar os outros 9 e fazer o gol sozinho. Porque ele driblou 2. E no que ele driblou 2, o zagueiro do Fortaleza, se eu não me engano, Paulão saiu para dar o bote, e nisso o Jô, o Bozelli e tinha mais um jogador do Corinthians infiltrando, acho que era o Luan, infiltrando sozinho. Era só ele tocar a bola que os 3 iam sair na cara do gol e iam poder fazer o que quiser ali com o goleiro do Fortaleza. Não, ele tentou dar mais um drible e ele perdeu a bola, porque é sempre a mesma jogada que ele faz. Ele pega a bola, abaixa a cabeça, dribla 1-2 e vai embora. Ele não toca, ele acha que ele joga a bola sozinho. Jogador mediano para baixo, não é jogador de nível de time grande. Se fosse jogador bom, nível grande, o Vasco não ia ter liberado ele. Vê se o Vasco liberou o Thales Magno. Não libera, porque ali é bom. Ah, liberou o Marrone. O Marrone não é tudo isso também, não. Pode falar. Mas ali foi empresário, né? Aí a gente sabe que foi empresário que tem coligação no Corinthians, aí não tinha jeito, né? Colocou ali por uma questão de bandeira, né? Mas aí se o clube bate o pé, não libera, véio. Independente do empresário, não. É que o clube vê, o clube não é besta. O clube enxerga que ali, ó, esse jogador aí, todo mundo fala, Matheus Pet, quando ele surgiu no Vasco, comparação aí ao Petkovic, as comparações que eu acho uma coisa horrorosa, esdrúxula, que não tem nada a ver um jogador com o outro. O Matheus Vital não serve nem para limpar a perna esquerda do Petkovic, que nem a perna boa. Matheus Vital, a perna esquerda do Petkovic dá de 1000-0 no Matheus Vital inteiro. Não dá para comparar. Mas é empresário. Beleza, tem empresário. Mas se o clube enxerga que é bom, ele não libera. Tá lá, o Thales Magno recebeu sondagem do Liverpool, tá lá até hoje. Porque não chegou na proposta que o Vasco queria. E ele tá lá e ele vai ficar lá até chegar o que o Vasco quer e o que o Vasco acha que merece receber pelo Thales Magno, que é um bom jogador. Então, assim, Matheus Vital, não dá mais. Não sei por que o Thiago Nunes persiste com o Matheus Vital. Não dá. É muito um jogador mediano. E o Luan, no jogo de quarta-feira, ele entrou, perdeu aquele gol que não se perde, dentro da pequena área, como o Léo falou, não pode perder um gol daquele. Fez um baita de um golaço, igual você falou que ele não se movimentou. Aí a gente pode pensar, ele não se movimentou porque é preguiçoso, ou não se movimentou porque esperava que a bola caia ali. Então a gente não sabe. A gente fica naquela, né? Meio termo. A gente fica naquele meio termo. Ou ele é preguiçoso, ou ele é gênio. Gênio não, ou ele esperava a bola ali para bater. Porque quando a bola veio, ele ficou... Ele só armou o chute. Manda. Só interromper um pouquinho o seu raciocínio. Você falou agora da bola na trave e o Thiago Nunes na entrevista coletiva passando vergonha, né? Não, mas o Luan colocou uma bola na trave. Parece que ele acertou um chutaço da intermediária, né? Um chute do meio de campo. Aí ele fez aquele golaço. Aí eu vou colocar Vou dar uma criticada aí no treinador e nas pessoas, não nas pessoas assim que estão criticando ele. Eu acho que é exagerado essas críticas, porque ele tá jogando fora de posição para mim.
Eu acho que ele tá jogando fora de posição, na minha opinião. Porque se você pegar o Luan no Grêmio, ele nunca foi aquele cara que jogava atrás dos atacantes para ficar armando o jogo. Desculpa, ele não faz isso. Véio. Ele não tem velocidade para isso e ele não é esse tipo de jogador. Luan é segundo atacante. Ele tem que jogar próximo do gol. O negócio dele é lá, próximo do gol. Pega o Grêmio de 2017, que ele foi o cara da Libertadores. Ele tava ali, ó, atrás do centroavante. Uma hora o Barrios, uma hora o Jael Cruel, e ele era ali o homem de trás ali, o segundo atacante. Quem que fazia aquele meio campo? Manda. Mas deixa eu te falar uma coisa, falando sobre essa questão do posicionamento do Luan, eu concordo com você, ele nunca foi e não é meia, ele não tem característica de meia. Só que assim, cadê a personalidade do jogador para chegar pro técnico e falar, ó, não tá dando certo para jogar dessa forma, eu me sinto à vontade de uma outra forma, vamos testar? Parece que o Luan é inerte, parece que o Luan, para ele, de qualquer jeito que tiver, tá bom, ele não se sente à vontade de chegar a questionar o treinador, de conversar, da mesma forma como foi a questão da cobrança de pênalti contra o Palmeiras, né? A comissão técnica não permitiu que eu cobrasse. O jogador tem que chegar e falar assim, não, calma aí, não tá legal para mim, eu tô sendo criticado por jogar em uma posição que não é a minha. Ele tem que falar, ele tem que abrir a boca, porque se ele não abrir a boca vai ser difícil, né? Então, nessa do pênalti, ele falou na entrevista que ele pediu para bater, e aí ele foi barrado pela comissão técnica pelo Thiago, por conta aí que ele tava sentindo a perna direita, o ralado no joelho, que tava com dor na panturrilha, e preferindo não pôr ele para bater. Aí eu vou ficar nessa aí, se isso aconteceu mesmo, ele pediu para bater, ele foi barrado, eu fico do lado do Luan, porque o cara foi contratado para ser o cara do time. Aí numa final contra o Palmeiras, ele pediu para bater, independente se tá machucado ou não, e aí o técnico barra ele e coloca um Michel Macedo para bater um pênalti. Aí o Thiago Nunes tá de brincadeira, ele não entendeu que é Corinthians ainda. Então aí ele não entendeu o que é Corinthians. Por mais que o cara tá quebrado, igual o Rafa falou, o Léo falou que o Sormani falou aí do Michael Jordan, quebrou a perna, mas é a mesma coisa. Você deixar o Luan fora da cobrança de pênalti, pra pôr o Michel Macedo, jogador medíocre, pra bater o primeiro ainda, aí você quebra aí o Corinthians nos pênaltis, que foi o que aconteceu. Falando aí da posição dele, ele tem que jogar segundo atacante. É o Jô lá na área e o Luan atrás do Jô ali fazendo o segundo atacante. Ele não pode ser meia desse time. Ele não pode. O Thiago Nunes tem que enxergar isso. O Léo falou aí, o jogador tem que ter a personalidade de chegar no treinador e falar, eu não sou dessa posição, eu sou dessa posição aqui. Mas aí também fica um pouco de culpa pro Thiago, que ele é o treinador e ele tem que enxergar, pô, de onde esse cara rende melhor? É no meio? É na ponta? É no gol? É no ataque? Será que o Thiago Nunes não viu o Grêmio de 2017 jogar com o Renato Gaúcho? Será que ele não viu o Luan jogar em 2017? Ou ele pegou e pediu, ele aprovou a contratação do Luan? Ou ele, por livre e espontânea pressão? Não, ele aprovou. Então, se ele aprovou, ele conhece o jogador. Então, se ele conhece o jogador, qual é a dificuldade de você pegar o Luan e jogar na posição que ele joga, que é segundo atacante? Ele não é meia. Aí você sacrifica um jogador que é bom tecnicamente, no elenco é o melhor, tecnicamente falando é o melhor, não tem nenhuma dúvida disso. Pode ser o mais preguiçoso, pode ser o que corre menos, mas tecnicamente é o melhor. Aí você sacrifica o cara do time, que foi contratado para ser o cara do time, o mais caro do elenco, 30 milhões. Aí você queima um cara desse, com a torcida, com a imprensa, com todo mundo, porque você deixa ele jogar recuado. Você pede pro Luan marcar, correr, o Luan não corre, o Luan não marca. Ele nem tem porte físico para marcar e ele nem tem velocidade para correr atrás de lateral, ficar indo em volta, indo em volta. Ah, mas o Danilo fazia isso no Corinthians em 2011, em 2010, 2011, 2012. O Danilo é um outro tipo de jogador. O Danilo é muito melhor que o Luan. E o Danilo, ele tinha isso aqui, olha. Inteligência. Posicionamento tático. O Danilo era outro tipo de jogador. Sim, muitas pessoas comparam o Luan Danilo por causa da velocidade. Mas o Danilo, ele era aquele jogador lento, falso lento. Ele tinha posicionamento. Então, ele tendo a noção de posicionamento, ele era muito mais rápido em chegar na bola do que seus adversários, independente de ter velocidade ou não.
Então o Luan tem que jogar ali atrás do Jô, segundo atacante. Já chegou o Otero? Bota o Otero para jogar, não tem problema. O Thiago Nunes falou, aqui tem hierarquia, vai ter que ralar para jogar. Ué, mas o cara chegou, ele tanto pediu um jogador para jogar nas beiradas ou jogar ali no meio. Ele bateu na tecla desde janeiro, pedindo, aliás, desde dezembro, pedindo. Aí quando chega, aí ele fala, não, aqui tem hierarquia, aqui ele só vai jogar se ele ralar. Aí você deixa um monte de porcaria jogar. Desde outubro, na verdade, né? Desde outubro. Né? Desde outubro. Aí ele pediu, aí chegou. Aí quando chega, o que ele faz? Deixa no banco e deixa um monte de porcaria jogar no time titular. Matheus Vital, não dá mais para jogar. Eu não entendi o porquê e o que fez o Juan ser titular no jogo de quarta-feira. Eu não entendi. Porque ele jogou contra o Atlético Mineiro, foi muito mal. Nem pegou na bola. Contra o Grêmio, muito mal. E aí, contra o Curitiba, nem jogou. Aí, do nada, o Thiago Nunes dormiu e sonhou. O Juan Oliveira vai jogar amanhã e fazer 5 gols. Aí ele acordou e falou, Juan, você é titular, quando acabou. O que o Juan fez no jogo? Nada. Ele errou todos os passes. Ele errou todos os dribles. Aí você pode queimar um jogador da base, que pode ser um bom jogador, que eu vi na transmissão falando que o Juan é bom jogador porque ele jogava futsal. O Robinho jogava futsal também. O Neymar jogava futsal. Cara, Robinho, Neymar é outro nível. O Juan Oliveira jogava futsal, beleza, mas não é todo jogador que joga futsal que vai ser craque. Aí você botar um menino de titular, assim, sem mais, sem menos, você tendo o Otero no banco, que foi contratado para ser jogador, para ser titular, aí eu quero ver o que ele vai fazer nesse clássico aí contra o São Paulo, que ele chega pressionado. Igual o Léo falou, as entrevistas do Thiago Nunes, é uma pior que a outra, nos últimos dias, uma pior que a outra. O Luan acertou uma bola na trave, nossa, que beleza. Nós não sei o que, nós fizemos 2-0 no Atlético Mineiro. Beleza, no segundo tempo morreu o time. Então não dá para entender que o Thiago Nunes ele tá pensando e uma coisa e tá falando outra. E ele vai ser pressionado e vamos ver aí no dia 1º se realmente chega esse 10 aí que estão falando que vão chegar junto com o Emirates. O que ele vai fazer? Se chega o 10 que ele tanto pediu, o que ele vai fazer? Ele já vai tacar no time titular ou vai botar no banco e vai falar que aqui tem hierarquia, vai continuar persistindo em Matheus Vital, em o Gustavo Mosquito, em Juan Oliveira e sei lá mais quem que ele tá querendo fazer esse Corinthians. Entendi, Du, entendi. Realmente concordo com você em 90% das coisas. Leandro, eu queria saber de você. O Juan Oliveira, vou aproveitar o gancho do Edu. O Juan Oliveira na Copinha, na saudosa Copinha, jogava de camisa 10 ali no meio. Aí eu queria entender o que o Thiago Nunes quis fazer ali. Era mais um meia ali do lado do Arauz, sendo que ele sempre falou que queria um extremo, que joga com os extremos, que essa é o jogo tático dele. O que aconteceu ali no... Qual foi a intenção do Thiago Nunes ali, na sua opinião? E fale um pouco sobre o jogo. É uma grande verdade que o Thiago Nunes ele é perdido nas próprias ideias dele. Ele monta um esboço, monta uma tática, um tipo de jogada, mas ele mesmo não consegue concluir qual é a finalidade da situação. Tanto é que quando todos os ouvintes acompanham os jogos do Corinthians, percebe que há uma grande desorganização, uma bagunça tática muito grande. Percebe-se que o ataque muitas vezes não está fluindo, a defesa toma alguns gols bobos, mas o que mais me chama muito a atenção é a tática do Corinthians, a forma como o Thiago Nunes está planejando o time, muito bagunçado, muito desorganizado. Às vezes, em alguns momentos da partida, você analisa um jogo horroroso por parte do Corinthians. Esse Thiago Nunes que vem do Atlético Paranaense não é o Thiago Nunes do Corinthians. É um técnico totalmente diferente. O Corinthians ele até tentou, apostou num novo técnico, porque hoje em dia as opções de técnicos que temos nesse país é muito complicado. Levir Cooper, Joel Santana,
e entre outros aí, não dá. E esse Thiago Nunes, ele não tá correspondendo. Para mim, eu volto a dizer novamente, esse técnico, ele tem prazo de validade. Não vai durar muito no Corinthians. Para mim, só para você ter uma ideia, no Campeonato Paulista, por pouco passou, por pouco. Senão era para ser um grande papelão, ser eliminado na primeira fase. E do jeito que tá, não tem como continuar. Ali ele tenta inventar, coloca uma posição, coloca outra, mas o ataque não está fluindo. O que deve se fazer nessa equipe? Primeiro, fazer uma limpa de alguns jogadores que não tem condição não tem condição de ser realmente mesmo mandado embora. É um técnico que tem prazo de validade. Quando ele estava no Campeonato Paulista, foi um sufoco para passar para a próxima fase. Quase faz um grande papelão ali naquele campeonato que era obrigação de o Corinthians ter passado em primeiro lugar no seu grupo. Para que esse time aí possa ter condição de alcançar resultados melhores, ter a condição de voltar a ganhar títulos como foi no passado, tem que mudar algumas peças. Tira o Matheus Vital, manda embora. Eu percebo assim do Corinthians que tem alguns jogadores que o Corinthians contrata muito mal. Casim, Matheus Vital, uma cambada aí de jogadores que não jogam bem. O Bozelli, se ele tivesse jogado como ele jogou no México, ainda ele não teve esse ímpeto que tanto falam, nossa, no México ele fez vários gols, foi muito bom o desempenho dele lá, não conseguiu. Do jeito que o Corinthians contrata mal, só faltava o nosso querido Ribamar, que é impressionante, consegue perder 3 gols na cara do goleiro. É impressionante o desempenho. Então o Corinthians ele tem que eliminar algumas peças que não dão resultados. Tira o Matheus Vital, uma boa opção que é muito interessante, mas não sei como é que está o contrato do Cuéllar lá nos Emirados Árabes, mas seria muito interessante essa opção ali no meio de campo. É um jogador muito aguerrido, um colombiano que é sensacional, tem um ímpeto, tem personalidade e seria muito interessante ali naquele meio de campo. Sobre o jogo entre Corinthians e Fortaleza, foi um jogo muito chato novamente. Aquele jogo, Corinthians sai atrás do placar, Fortaleza começa a explorar os contra-ataques e no final do jogo dá 1-1, um jogo bem assim feio de se ver em algumas partes. O Rogério Ceni armou muito bem a equipe. Fortaleza, que estava com os resultados muito ruins aí nos jogos anteriores, conseguiu manter aí, pelo menos nesse jogo contra a equipe paulista, um bom desempenho, porque o Fortaleza vem com derrotas de clássico, vem também com um desempenho muito ruim nas rodadas anteriores. E 2 jogadores aí que é muito importante citar, que o Corinthians liberou para jogar mesmo testando positivo para coronavírus. Como todos sabem, o Corinthians teve mais de 22, 23 jogadores aí que testaram positivo, praticamente a equipe inteira, mas 2 jogadores em específico estão testando positivo para o coronavírus há mais de 50 dias, que é no caso o Gil e o Léo Natel. Esses 2 jogadores, mesmo contaminados, eles estão integrados com a equipe principal nos treinamentos, no vestiário e até mesmo já jogaram no Campeonato Brasileiro. Segundo os especialistas, os médicos ali do CT, CT do Joaquim ali do Corinthians, eles estão com um tipo de contaminação leve. Já fizeram exames de PCR, sorológico também, e disseram que a contaminação deles não está gerando infecção, é uma carga viral muito baixa e que não vai trazer contaminação para outros jogadores. Mas especialistas de fora do Corinthians discordam totalmente dessa ideia. Esses jogadores que estão contaminados, eles têm chance sim de contaminar outros jogadores, inclusive mesmo que a carga
viral esteja muito baixa, pode ser assim, há um índice de contaminação. A CBF, como todos sabem, é uma enrolação que só não sabe administrar qual é o laboratório que vai fazer os testes de análise. Não se sabe, a CBF é uma bagunça, não consegue organizar nem um plantel de laboratório, com uma organização, se fala em 72 horas antes da partida, do jeito que tá, do jeito como a CBF ela lidar com esse tipo de situação, com certeza ainda vai ter muitos jogadores contaminados com o coronavírus. O Corinthians ele deveria seguir a exemplo da Juventus. O Dybala ele teve mais de 50 dias com coronavírus e foi afastado enquanto testava positivo. Então, se manter dessa forma que está acontecendo, o campeonato com certeza aí vai ter muitos surtos de jogadores contaminados entre as equipes da Série A. Compreendi, Leandro. Informação, hein? Informação. Show de bola. Bom, eu queria saber agora do Léo. Léo, quem vai mais pressionado para esse clássico? Thiago Nunes ou Fernando Diniz? Então, eu vejo que os dois vão muito pressionados, né? O Fernando Diniz, mesmo tendo conquistado essas 2 vitórias nas 2 últimas rodadas, teve esse alívio, vamos dizer assim, mas perder em casa para o Corinthians nunca é bom, ainda mais para o São Paulo, que mesmo conquistando vitórias contra o Corinthians, principalmente no Morumbi, nos últimos anos, tem o Alvinegro como uma pedra no seu sapato, né? Então, para o Fernando Diniz não seria uma boa perder para o Corinthians. E o Thiago Nunes, por mais que chegou na final do Campeonato Paulista, conseguiu classificar o time naquelas 2 últimas rodadas na volta da pandemia, o Thiago Nunes ele não consegue dar padrão, o Corinthians não consegue se encaixar, não consegue jogar bem. Por mais que ele mude a escalação, o Corinthians não consegue entregar o que se espera. E o que pode, né? Até porque tem um elenco limitado? Tem um elenco limitado, mas pode jogar mais do que vem jogando. Então eu vejo que os 2 técnicos estão em condições de igualdade em relação à pressão. Não acredito que nenhum dos 2 vai ser mandado embora caso sofra uma derrota no domingo. Eu acho que até de forma proposital, nenhuma das diretorias daria esse gostinho para o rival de mandar o seu treinador embora. Mas os 2 estarão bem pressionados nesse domingo. Compreendi. Edu, e agora falando mesmo assunto, né? Falando quem estaria mais pressionado, mas quem tem a maior sombra? Thiago Nunes ou Fernando Diniz? Para substituto? Possível Exato. substituto? Thiago Nunes. Enquanto o Mano Menezes estiver desempregado, o Thiago Nunes corre risco aí no comando técnico do Corinthians, que todo mundo sabe da excelente relação de Andrés com o Mano Menezes, de Mano Menezes com o Corinthians, de Mano Menezes com a torcida. Por mais que vão falar, tentaram inovar, não deu certo, agora vão voltar para trás, mas o Mano Menezes, ele não é aquele treinador totalmente retranqueiro, porque se o Mano Menezes fosse um treinador totalmente retranqueiro, ele não ia ter conquistado 3 Copas do Brasil com o Cruzeiro, 3 ou 2 seguidas, acho que foram 2. Então, assim, enquanto o Mano Menezes estiver desempregado, o Thiago Nunes corre risco. O Thiago Nunes só não correria risco no Corinthians com o Mano desempregado, ou com o Tite desempregado, ou até com o Carille desempregado, se ele tivesse na primeira colocação no Campeonato Brasileiro, com 20 pontos de vantagem para o segundo, classificado na Libertadores aí nas quartas, semifinal, classificado na Copa do Brasil e ter ganhado o Paulista. Ele foi eliminado na Libertadores, da pré, ele perdeu o título para o Palmeiras na final, nos pênaltis, mas perdeu. E no Brasileirão, o Corinthians, ele é dos 4 grandes, o pior paulista, mas o Bragantino ainda está atrás do Corinthians. O Corinthians está em 12º. Então, com 5 pontos em 4 jogos. 4 jogos que o Corinthians fez? Porque o Corinthians teve um jogo a menos, perfeito. Então, de 12 pontos, o Corinthians ganhou 5, deixou de somar 7 pontos. E ele está em 12º, um futebol que não convence, um futebol que não agrada,
Mesmo a vitória contra o Curitiba, não foi uma vitória assim convincente, até porque o Curitiba não é um time para ser parâmetro para nada, que o Curitiba é o lanterna do Brasileirão. Então o Thiago Nunes vai ter que melhorar e muito. Ele não pode perder o clássico. Ele não pode nem sequer pensar em empatar esse clássico contra o São Paulo. Se empatar jogando mal, como vem jogando, como jogou mal contra o Grêmio, como jogou mal contra o Atlético Mineiro no segundo tempo, que jogou contra o Fortaleza, que jogou muito mal em casa. Se ele empatar jogando dessa forma, olha, vai ser difícil. Eu acho que só não vão mandar ele embora, porque dia 1º é aniversário do Corinthians, tem name rates, tem um possível 10. Acho que eles vão querer estragar a festa. Mas se perder, dependendo de como perder, é capaz de mandar ele embora no domingo mesmo. E aí no dia 1º, terça-feira, além de name rates e camisa 10, chega até o Mano Menezes junto. Aí já faz uma baciada de uma vez já. Então é bom o Thiago Nunes abrir o olho, porque o Mano Menezes tá aí só assistindo aí os jogos pela televisão, pegando o caderninho dele, anotando ali, anotando aqui. Já pro Fernando Diniz, eu não vejo assim nenhum treinador que seja assim uma sombra para o Fernando Diniz, porque os treinadores os últimos treinadores pelo menos que deram certo no São Paulo, um é o Muricy, que aposentou aí até o comando técnico, agora é comentarista aí nos canais da Globo, Sport TV. O outro é o Osório, que levou o São Paulo até uma semifinal de Libertadores em 2014, se eu não me engano. Não, perdão, 2016. Ele levou o São Paulo para a semifinal da Libertadores, mas o Osório ele está trabalhando aí na seleção mexicana. Então, essas seriam as sombras do Fernando Diniz no decorrer aí dos últimos treinadores que passaram no São Paulo. Então, nenhum deles, eu não vejo o Muricy voltando ativa para ser treinador, e eu também acho muito difícil o Osório largar o México, a seleção mexicana, para vir treinar um São Paulo bagunçado, em ano de eleição ainda. Então, o Thiago Nunes é o treinador que está com a sombra aí, ó. Eu não vou falar para você que ela está chegando próximo, não. A sombra do Mano Menezes já está na nuca do Thiago Nunes, já. Olha, eu confesso com você que eu não acho. Eu acho que o que o futebol brasileiro se tornou, o que as torcidas se tornaram, eu acho que o Thiago Nunes está bem tranquilo, viu? Eu acho que num Mano Menezes, ele, lógico, sempre vai ser uma sombra, mas eu não concordo que a torcida ou os dirigentes vão, teoricamente, né, na cabeça de quem pensa desse jeito, retroagir a Mano Menezes. Eu acredito que não. Mas, boa. Leandro, e você? Eu queria saber o que você acha disso tudo, né? Você já comentou, né? Já fez suas críticas ao Thiago Nunes, já fez suas críticas ao Fernando Diniz, mas dependendo do resultado, numa hipotética derrota de cada um, quem você acha que tem mais chance, claro, não após o jogo, porque as diretoras não vão fazer isso, mas quem tem mais chance de não permanecer no cargo? O futebol ele é muito resultadista. Geralmente aquele time que vem com muitas derrotas, empates, tropeços em casas, perde jogos que são considerados favoritos. Esse é o técnico que tem o perfil de ser mandado embora. Analisando o contexto das duas equipes, hoje o São Paulo, acho que o Diniz ele se afastou um pouco dessa situação de ser demitido, está na terceira colocação do Campeonato Paulista, está a poucos pontos da liderança. Hoje, mesmo o São Paulo perdendo para o Corinthians, não tem essa demissão iminente, até porque tá ganhando de 1-0, tá bom para a diretoria, para os torcedores. O importante na visão de muitos, é ficar em cima da tabela mesmo jogando muito feio. Já pro lado do Corinthians, se o Thiago Nunes ele não manter aquele futebol mais bonito, um futebol mais resultadista, ele tem uma grande chance sim de ser demitido, mas não especificamente nesse jogo, até porque a equipe do Corinthians não gostaria de dar
um gostinho a mais para o rival de demitir o técnico logo após o jogo. Mas eu acho que hoje, analisando a trajetória dos dois times, analisando os confrontos, o time que é favorito, o time que tem na posição da tabela, o Thiago Nunes ele tem mais chance de ser demitido. Não nesse jogo, mas se continuar com os resultados ruins nas próximas rodadas. O Campeonato Brasileiro está na quinta rodada. Até a 10ª rodada aí, se o Corinthians ele não emplacar vitórias com mais aproveitamento, 3, 4 vitórias aí, tem uma chance sim, talvez nem dure o campeonato inteiro, se não encontrar os caminhos da vitória, porque o Corinthians nesse campeonato tá muito irregular, tá devendo muito, precisa ajeitar a casinha, porque do jeito que tá, não chega em lugar nenhum. Compreendi. Bom, nós já vamos agora para o final do nosso programa, mas eu confesso que eu vou estender só um pouquinho, eu peço desculpas aos meus colegas, porque essa palavra agora que eu assumi agora nesse programa, não que quem me conhece não saiba, ou quem acompanha o nosso podcast não saiba da palavra resultadista, que na minha grande opinião não significa que seja uma coisa pejorativa. Você pode ser resultadista, querer o resultado, mas entender quando o time joga bem ou não joga ruim, ou joga bom ou joga mal. Léo, como achar o meio termo nisso tudo? Porque você também você não é resultadista, mas você entende que o resultado é importante. Como achar o meio termo? Então, eu acho que depende muito da circunstância. Você, por exemplo, vai jogar contra o Coritiba e vai jogar contra o Fortaleza em casa. O resultado é fundamental? Sim. Mas, além disso, é importante você ter uma qualidade de jogo, é importante você demonstrar um bom futebol. Em contrapartida, eu vou falar até sobre o exemplo que eu falei do São Paulo hoje. O Diniz vem de 2 resultados bons. Sim, só que não adianta ter esses 2 resultados bons e não ter um resultado satisfatório contra o Corinthians também. Por mais que nesse caso dele, eu acho que jogar bem acaba ficando em segundo plano. Então acho que depende muito. É uma linha muito tênue entre o resultado e o jogar bem. Dependendo do momento, você precisa ter o resultado. E jogar bem fica para depois. Em outras circunstâncias, só ter o resultado já não é satisfatório. Como, por exemplo, eu pego muito no pé do Luxemburgo e do Palmeiras, que eu acho que hoje, para o Palmeiras, só ter o resultado não é suficiente. O Palmeiras precisa, pelo elenco que tem, pelo investimento que é feito, demonstrar um pouco mais. Então acho que depende muito do momento, da circunstância, de um clube para o outro, do elenco que cada clube tem. Eu não sou totalmente contra ser resultadista. Em determinados momentos, posso até dar uma opinião a favor do resultado. Mas eu acho que, na maior parte das vezes, o ideal é tentar jogar um bom futebol, até porque se você jogar bem, óbvio, vai ter momentos que você vai perder. Mas a chance de você ter um resultado ruim, ela vai diminuindo. A partir do momento que você joga bem, que o seu futebol não precisa ser um futebol bonito, vistoso, um show, por exemplo, como é um time da NBA. Não, mas jogar bem, um time consistente. Por exemplo, o Carille ele é marcado no Corinthians como um treinador resultadista. O Corinthians do Carille, principalmente do primeiro turno do Brasileiro de 2017, jogava bem. Teve aquele jogo Palmeiras 0, Corinthians 2 no Allianz Parque. O Corinthians jogou muito bem contra o Palmeiras. O Corinthians deu uma aula tática contra o Palmeiras. Então, nem sempre você marca um cara, ou esse ou aquele, como resultadista. Às vezes o cara, teoricamente, é um resultadista, mas o time dele acaba jogando bem. Por exemplo, você estava até falando sobre a questão do Edu, falou sobre o Mano Menezes e tal. O Mano Menezes no Corinthians, o time dele jogava muito bem. Era um time ofensivo, era um time agressivo, que jogava para frente. Era o time do Mano Menezes, que hoje ele tem esse rótulo de ser retranqueiro, de ser defensivo, por muita gente. Eu acho que talvez até ele deva parar e pensar, será que eu sou tão retranqueiro assim? Mas no Corinthians o time dele jogou bem. Então, assim, varia muito do momento, da circunstância, de cada treinador, da equipe, do time que ele tem. Então é algo que, assim, não tem uma fórmula assim, depende muito de uma série de fatores.
Compreendi. Enrolou, mas deu para entender. E você, Edu, aonde que você acha? Onde dá para tentar colocar, ou pelo menos imaginar? Porque é uma questão difícil. Às vezes você fala, pô, o time precisa jogar mais, mas o time venceu, caramba. Tipo, como que eu vou criticar? É difícil. O que você acha? Ó, tem aquela coisa que assim, o time não joga bem, mas vence. Mas aí o time joga bem e não vence. Beleza. Mas aí você tem que olhar que o que eu cobro. Você vê um jogo de um time como o Flamengo, você aceitaria com aquele elenco, você vê um time jogando mal? Com aqueles jogadores, aqueles atletas? Bruno Henrique, Gabigol, Rascaetas? Não. Se trouxesse os títulos, sim. Não. Se um time daquele quilate, com aquele valor financeiro que foi gasto, com aquela qualidade, desculpa, mas ele não foi montado apenas para ganhar título. Ele foi para ganhar título, sim, e também foi montado para dar show e espetáculo, porque você não vai gastar milhões, montar um baita no time para não jogar nada. Então, essa é a minha crítica. Eu entendo o senhor argumento desde que o time não ganha. A partir do momento que ele ganha, eu não consigo concordar com esse argumento. Não, você gasta milhões para você gastar milhões num time, fazer um plantel com 40, 50 jogadores top de linha, para você jogar mal, você ganhar de 1-0, 1-0, 1-0, ou se matar para jogar por uma bola. Então, desculpa, você não precisa gastar. Como dirigente. Então, mas aí que eu vou falar. Você vai gastar, vamos aí, o Palmeiras gastou quanto naquele elenco? Digamos aí que gastou 500 milhões. Tá jogando bem? Não tá jogando por uma bola. Precisava gastar 500 milhões para montar um time para jogar por uma bola? Aí vai do exemplo do Léo aí, do Corinthians de 2017. Aquele time aí. Aí, não, mas você não precisa gastar 500 milhões, você arrebenta o clube. Você arrebenta o clube. É só você olhar aí o Corinthians que o Léo falou aí, o Corinthians de 2017. Que nem ele falou, teve jogos que jogou bem contra o Palmeiras, jogou muito bem contra o Palmeiras lá no Allianz Parque. Beleza. Ganhou, porque o Palmeiras no jogo. Calma, deixa eu terminar. Aquele time lá, o Corinthians gastou quanto naquele time? Não, eu vou falar pra você, não deve ter gastado no máximo aí, 80 milhões. O Jô veio de graça, o Michael veio da base, o Arana veio da base. Aquele time lá não é um time caro. O Cleison, que veio da Ponte Preta, se eu não me engano, ele veio por 1,5 milhão. Aí sim, você monta um time daquele, você pensa não só no campo, mas você pensa que dirigente tem que pensar não só no campo. Você tem que pensar no financeiro do clube. Você monta um time daquele lá razoável, tecnicamente falando, a princípio, e ele jogava por uma bola e foi campeão. Beleza. Mas aí você tem necessidade de fazer o que o Palmeiras fez? Você gastar 1,5 milhão por mês pro Lucas Lima, 1 milhão não sei mais para quem, 1 milhão não sei mais para quem, para você jogar por uma bola, para você ganhar o jogo, todo jogo de 1-0, 1-0, 1-0. Beleza, tá ganhando, foi campeão. Mas é necessário você gastar 1 milhão por mês pro Lucas Lima, 1 milhão para Scarpa, 1 milhão para fulano de tal, para Beltrano, para você jogar por uma bola. Um time que pode e deve e tem que mostrar mais, tecnicamente falando. Se for para jogar por uma bola, aí os dirigentes do Palmeiras têm que ser inteligentes e falar, a gente não precisa pagar 1 milhão aí pro Lucas Lima, 2 milhões para não sei quem, pagar 900 mil pro Borja para jogar por uma bola. Vamos montar um time com 100 estrelas, um time mais razoável. A partir do momento que você... foi campeão, pô. Quem? O Chelsea. Que Chelsea? Da Libertadores, da Champions League? O time era caro? Isso, gastando dinheiro e jogando por uma bola. Aquele time agora lá não era caro. Do Chelsea. Você não era caro aquele time do Chelsea? Óbvio que não. Quem que era a estrela do time? Não, caro. Tô falando caro. Caro era. Não, caro que não. Era. Não foi gastado, muito pelo contrário. Aí você está totalmente equivocado. Porque todas as outras vezes que o investidor, o Abramovich, investiu pesado no Chelsea, ele não ganhou. A única vez que ele não investiu pesado foi em 2012,
que ele ganhou a Champions League. Aquele time não era caro. Aquele time não era caro. Não fica. E o resquício, não fica? Já investiu, meu amigo. É uma coisa que o Palmeiras deixar de contratar esse ano e falar que não. Aí você tá falando que o Palmeiras investe. O Palmeiras investiu esse ano? Não investiu. E você continua falando que o Palmeiras é um time milionário. É a mesma coisa. O elenco é o mesmo. Aquele elenco do Chelsea 2012 é totalmente diferente desse elenco que você tá pensando milionário. Elenco milionário do Chelsea tinha Ballack, Shevchenko. Esses caras não estavam em 2012. Nenhum deles estava em 2012. O time de 2012 era totalmente diferente. O único cara top ali que você vai falar que era bom, caro, era o Drogba, que veio de fora. O Lampard não, o Lampard é da casa, não foi gasto com o Lampard. O Lampard era da casa, o Terry era da casa, não foi gasto dinheiro com esses caras. O resto do elenco não era top de linha, igual nível Ballack, igual nível Shevchenko, igual nível Makelele, que o Abramovich também levou, Crespo, que o Abramovich levou. Não, aquele elenco lá você tinha só o Drogba, que ele investiu pesado. O resto do elenco não era esse elenco fabuloso que ele gastou milhões igual você está pensando. Não era. Esse time ele seria mais fácil para quem não acompanha tanto que nem você o futebol internacional. Esse time seria quem hoje no Brasil? O time hoje? Do Chelsea. Olha, hoje. Hoje não vejo nenhum assim nível Brasil, não. Não tem. Desculpa. Não, eu sei. Comparando. Desculpa. Proporção. Não vejo nenhum. Porque era um time Seria médio. um Grêmio, um Atlético Paranaense. Porque aquele time do Chelsea você tinha um top, que era o top zagueiro, que era o Terry, um bom goleiro, que era o Cech, um bom meia, que era o Lampard, e um excelente atacante, que era o Drogba. Qual time brasileiro que tem um bom goleiro, um bom zagueiro, um baita de um meia e um baita de centroavante, e é um time razoável aqui no Brasil? Não vejo. Um Corinthians poderia ser isso? Que tem o Jô, beleza? Entendi. Aí, só que aí você... Respondeu. Só que aí vai ficar faltando aí um meia do Corinthians. Mas assim, a gente pode botar aí, vai quem? Entendi. Você entendeu, né? É como se o Corinthians ganhasse Libertadores com esse time, tipo, entendi. É isso aí, entendeu? Porque aí você pode comparar Cech e Cássio, óbvio. Você pode comparar Gil e Terry? Vai. Uma boa vontade, você pode. Um Drogba, um Jô, você pode comparar? Na boa vontade, você pode. Aí o problema seria o meia, ali comparar com o Lampard. Mas de resto, seria essa a comparação. Mas assim, o Palmeiras não precisava torrar tanto dinheiro. Rony, quanto que o Palmeiras investiu no Rony? Se matou para trazer o Rony do Atlético, para não estar jogando nada. Aí você trouxe um Scarpa, ganha, certeza que ganha mais de 800 mil ali. Não joga. Aí precisa você gastar todo esse dinheiro para você jogar por uma bola? Não precisava. Era aí aquele Corinthians de 2017 foi muito inteligente. Não gastou muito. Aliás, acho que não gastou nem 100 milhões naquele time. Tinha técnico, né, velho? Então. Tinha técnico, não gastou muito e o time jogou muita bola. Jogou bola. Alguns jogos foi muito bem. E outros jogos foi por uma bola. Igual contra o Atlético Goianiense na segunda rodada. Jogou por uma bola. Fez o gol. Beleza. Pegou um atleta que foi bem no Paulista, que foi o Cleison. Pescou jogadores baratos. Fala aí, Leandro. Então, mas eu percebo assim que essas equipes que têm a mentalidade muito resultadista, que só pensam em jogar por uma bola, 1-0, aquele jogo feio, paga o preço quando joga uma competição de mata-mata. Dificilmente você vai ver uma equipe que entra mole, jogando bem feio, que vai conseguir avançar de fase, chegar numa final de Libertadores ou até mesmo uma de Copa do Brasil. Se a equipe, ela pode até se sobressair numa liga, num campeonato de pontos corridos, mas se jogar feio, com corpo mole, não consegue ter um desempenho para conseguir passar de fase numa Copa do Brasil, numa Libertadores, em campeonatos mata-mata. Praticamente essa equipe paga o preço por pensar muito em jogar por 1-0, porque a bola pune. Às vezes você não faz um gol ali, você toma 2, 3 por perder oportunidades que poderiam até te consagrar para uma classificação para a próxima fase. Isso. Isso é verdade o que você falou. Eu lembrei agora, desculpa só te cortando, você vê, por mais que o River Plate não jogasse daquele jeito,
que jogou contra o Flamengo na final da Libertadores, por questões de minutos. Aí é que o Leonardo falou que tem razão, é uma linha tênue. Porque assim, se o River Plate tivesse sido campeão, eu falava, pô, você vê como que amarrou o time do Flamengo, jogou e foi campeão. Só que em 5 minutos, o Flamengo fez o que fez e isso e todo mundo vai cravar, que virou uma régua. Que, ó, o futebol do Flamengo que é o que tem que ser jogado, porque pode acontecer esse tipo de coisa. Então é complicado, é difícil. Não, isso daí é verdade. Mas aí, voltando ao raciocínio, se for para você jogar desse jeito aí que o Palmeiras está jogando por uma bola, não vejo necessidade de um alto investimento assim. Não vejo essa necessidade e essa teimosia de gastar tanto para jogar desse jeito. Se você investe muito, você tem que jogar bonito, né? Queira você ou não. A partir do momento que você está pagando 1 milhão para um, 900 mil para outro, 1,5 milhão para outro, e é tudo aqueles jogadores que antes de chegar no Palmeiras, tudo aqui, ó, grife. Lucas Lima, antes de vir pro Palmeiras no Santos, todo mundo queria. Gustavo Scarpa no Fluminense, todo mundo queria. Rony no Atlético, todo mundo queria. O Vinha é um baita de um lateral. Lateral esquerdo hoje no Brasil, para mim, hoje o Vinha é o melhor. O Palmeiras fez um achado aí foi um achado do Palmeiras, que assim, aqui no Brasil, quem conhecia o Vinha antes? Aí foi uma jogada boa da direção do Palmeiras, que foi um achado. Um achado daquelas, né? Eles observaram tudo, mas quem sabia do Vinha? Mas assim, Marcos Rocha, antes de ir pro Palmeiras, todo mundo queria. Campeão de Libertadores com o Galo, jogando bem no Galo, um monte de jogador que tá ali, ó, todo mundo queria. Felipe Melo, então a gente não precisa nem falar, que é um baita de um volante. Agora é zagueiro. Mas assim, se você vai jogar desse jeito, assim, você não precisaria ter trazido Lucas Lima, Gustavo Scarpa, Rony, esses jogadores você não poderia ter trazido, não precisava ter trazido. Borja, Daverson. Tá baixo. Eu entendo o que você está falando. Eu acho que o investimento que o Palmeiras fez é pouco. E o futebol é horroroso. Em 5 anos, ganhar 2 brasileiros, uma Copa do Brasil e um Paulista, você acha que é pouco? Muito pouco. Muito pouco. É só você pegar aí o Flamengo, o Flamengo fez um ano. Brasileirão, Libertadores, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil. Então, o investimento do Flamengo é muito superior ao do Palmeiras, financeiramente falando? Não é. Não é. Então, é quase ali, ó. Se não for igual, o Flamengo deve estar aqui, ó, uma casinha assim, um passinho na frente. Agora você ganhar dois brasileiros, uma Copa do Brasil e um Paulista. 4 títulos e quantos anos? 2016, 4 anos. Aí você vai no arquirrival do Palmeiras, que não tem investimento nenhum, não se compara a investimento. É só você pegar os números de títulos. É absurdo. O Corinthians tem mais que o dobro de títulos que o Palmeiras nos últimos anos. E aí, desde quando a Crefisa chegou no Palmeiras? 2014, 13? 13, 14, né? Não vou me recordar. O seu microfone tá mudo, Rafa. Então, a Crefisa tá aí no Palmeiras o quê? Desde 2013? Que foi quando aí teve... 15. 15, né? Isso. Então vai. Desde 2015 a Crefisa tá no Palmeiras. Foram 4 títulos, 2 brasileiros, uma Copa do Brasil e um Paulista. De 2015 para cá, o investimento do Corinthians é infinitamente inferior ao Palmeiras. Quantos títulos tem o Corinthians? 3 paulistas e 2 brasileiros. Um a mais. Com investimento financeiro, é assim, o Palmeiras, vamos assim, para ficar bem simplificado. Ser resultadista é melhor. É isso que eu tô querendo, que eu defendo. Então, aí eu vou te falar. Aí vamos para deixar bem simplificado. Você tem R$100 e eu tenho R$1. Você investe R$100 e ganha 4. Ganha aí 4 camisas. Eu com R$1 e ganho 5. Quem é que tá errado aí na história? Você que gastou 100 e comprou 4, eu que gastei R$1 e comprei 5. Não, mas é o que eu defendo. É o que eu tô querendo falar faz tempo. Que o resultado é melhor que o desempenho técnico. Então, mas aí eu tô falando, o investimento do Palmeiras é o que eu critico o Vanderlei Luxemburgo
e você acha ruim. O que eu critico ele, não só ele, viu? Todos os outros treinadores que passaram no Palmeiras aí. O único ano que o Palmeiras jogou bem foi 2016. Gabriel Jesus, Dudu. Ali o time jogava muita bola. Passou dali, ó. Jogou o quê? Palmeiras. Ganhou um brasileiro com o Felipão, mas jogando bem? Não. O investimento era alto. O time do Palmeiras é para estar em patamar Flamengo. É para aqui, ó. Não o Flamengo de hoje, né? Porque aquele treinador lá é um burro. Para ser o português, claro. Mas vamos colocar aí o Flamengo de 2019, que ganhou tudo. Tá aqui, ó. O Flamengo de 2019 tá lá no teto. O Palmeiras de 2019, com investimento bom, foi massacrado pelo Flamengo. Nos 2 jogos. Tomou 6 gols e fez 1. Em 2 jogos contra o Flamengo. E o investimento dos dois é equivalente praticamente. Tomou 6 gols. O Flamengo sapecou todo mundo. Beleza. Mas assim, a gente não... o Flamengo enfiou 5 do Grêmio. Mas se você pegar o investimento do Grêmio, financeiramente falando, não chega ao pé do Flamengo. O Grêmio, ele é mais inteligente. Ele vai lá, pega um jogador barato ali, que ele tem potencial. Os meninos da base, que são muito bons. Renato Gaúcho, que é excelente para recuperar jogador ruim. Mas assim, o Palmeiras, ele tem investimento de time que é para estar jogando muito melhor. Mas muito melhor. É só ver as Libertadores do Palmeiras aí. Eu garanto para você, palavras do presidente, palavras da mamãe Leila, da titia Leila, perdão, que esse time foi montado para ganhar o Libertadores, palavras de Gagliotti, e palavras da Leila, para ganhar o mundo. Qual foi a chance que o Palmeiras teve aí de ganhar Libertadores? Pegou um Boca Juniors na semifinal de 2018, não viu a bola. Não jogou de igual para igual com o Boca Juniors na fase de semifinal. Tomou 2-0 na Boboneira, tomou 2 gols em 9 minutos. 2 gols do Benedetto, você vem jogar no Allianz Parque, toma mais 2 gols. Esse é o time que foi montado? Aí que eu falo pra você. Aí você tá indo no resultado, que é o que eu falo. Que eu acabei de citar o River Plate e Flamengo. E se não ganha? Você entendeu? Então, o resultado é o mais importante do esporte, velho. Não adianta. Entendeu? Sim. É o mais importante, entendeu? Não tem o que falar, cara. Bom, vamos de palpites agora, encerrando o nosso programa. Léo, lá na Bahia e Palmeiras. 1-0 Palmeiras. Leandro. 1-1 Palmeiras. 1-1 Palmeiras? 1-1 Palmeiras. O meu resultado aí para Bahia e Palmeiras é 1-0 Palmeiras. Perfeito. Agora o clássico. Leonardo, quem ganha o Majestoso? 0-0. Ninguém ganha. Leandro. Corinthians 1-0. Eduardo. 1-1. E agora, Santos e Flamengo. Leonardo. É a ressurreição do Flamengo. 3-0 Flamengo. Leandro. Se tiver com Marinho Santos, 2-1. Sem Marinho, 1-1 jogo. 2-1 pra quem? 2-1 pro Santos. Beleza. Eduardo. 2-0 Santos. Eu já vou ó. Pra mim, empate 1-1. 1-1 Bahia. Vai equilibrar. Desculpa. 2-0 Corinthians, 1-0 Santos. Bom, agora indo de considerações finais, Leonardo. Quero muito agradecer mais um podcast, mais uma transmissão incrível que nós fizemos aqui. Grandes opiniões, grandes polêmicas. Quero desejar um final de semana maravilhoso com grandes jogos. E até a próxima. Um abraço a todos. Fui! Beleza. Considerações finais, Leandro. Eu tenho a agradecer a mais um episódio. Aqui o Jogo Eterno está chegando já logo ao 10º episódio. É um ótimo final de semana a todos, também a todos os ouvintes que acompanham aqui o YouTube e os textos no Instagram Jogo Eterno FC.
Considerações finais, Eduardo. Agradecer aí a todos os ouvintes que estão acompanhando, dando aquela audiência no YouTube, deixando aquele like, dando aquela visualização, os novos subscritos. No Instagram as pessoas estão dando aquele like, aquele joinha lá nos textos. Fiquem ligados aí que vem logo mais teremos novidades em novas plataformas, em novas coisas, vamos colocar assim. Então, ótimo final de semana a todos. Até a próxima. Este foi o seu podcast Jogo Eterno, um oferecimento de Smart Bebidas. Bebidas nacionais importadas na hora que você quiser. E São Francisco Digitalizações, a sua gestão inteligente de documentos. Muito obrigado, não deixe de seguir as nossas redes sociais no @JogoEternoFC. Um grande abraço, até mais!